Eu quero poder compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E eu confesso para os irmãos que eu tinha outra palavra a trazer ao coração dos irmãos, mas enquanto eu estava sentado ali e ouvi a oração da minha irmã lá do fundo, como é que é teu nome, minha irmã? Ana. A tua oração, ela levou exatamente aquilo que eu queria falar para Deus. Obrigado por ter comunicado tão bem a Deus. E eu quero compartilhar algo. Ela orava na oração dela e falava sobre Deus. Eu creio que a gente pode trazer pessoas aqui para dentro. Eu creio que esse lugar esse lugar já tem sido um lugar onde as pessoas vão se sentir acolhidas e então vão desesperadamente descer dos prédios e vir para esse lugar. Isso não é uma palavra profética dessas profetadas que a gente ouve por aí. Isso é uma realidade. Isso é algo que já está acontecendo sobre esse lugar. Só que Deus tem ministrado algo no meu coração enquanto ela orava. Parece que Deus falou assim: compartilha com ele a chave que eu tenho compartilhado com você, para que isso aconteça na missão, aconteça na igreja e na igreja local, em qualquer lugar onde você está envolvido. A ministração dessa noite que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu estava sentado ali não é algo novo, não estou pegando um texto fora de contexto. É uma ministração que eu já tinha ministrado uma vez numa igreja presbiteriana da minha cidade, que Deus falou assim: é sobre isso que eu quero falar com eles hoje. Eu ia falar sobre Neemias, e Deus falou para mim: não é isso. O que eu quero ministrar com vocês hoje é um tema simples, que eu ouvi numa ministração, em um curso de aconselhamento cristão que a gente fez recentemente, e o tema é parar por um. Parar por um. E eu quero meditar com você no texto de Lucas, capítulo 15, no versículo 3. Abre a tua Bíblia aí então. Amém. Obrigado, irmã. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 3. Esse texto vai nos contar uma história bem conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3. Vai dizer assim, presta atenção. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Jesus está falando para o povo. E ele vai falar assim, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros e cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É um texto simples, é um texto conhecido, mas que recentemente Deus falou para mim algo chave nesse texto, pastor, e que eu tenho tentado trazer para a minha vida. E eu acho que a gente precisa compartilhar disso. Parar por uma pessoa não é um tema fácil para os nossos dias, não é algo comum. Hoje eu conversava com o Neto e ele falava sobre uma situação que ele viu de um homem que estava voltando para a igreja e querendo já assumir púlpitos. E o que ele falava era: eu quero igrejas, eu quero gente. O que a gente ouve nos nossos dias hoje, os pensamentos atuais não são de parar por uma pessoa. E o que o texto de Jesus está nos ensinando através da parábola é: olha, se perder uma no meio das 100, o nosso dever é parar o rebanho inteiro, largar talvez as 99 que ficaram vulneráveis para voltar por uma. Isso não é uma realidade. Você quer ver por que não é uma realidade? Os pensamentos atuais são do seguinte: o que vale é a quantidade. No nosso mundo hoje, o que vale é a quantidade. A qualidade não importa, o que importa é a quantidade de gente que a gente agrega. Os termos que a gente tem usado hoje em dia, inclusive nas nossas igrejas, é expansão, crescimento, metodologia de expansão, técnica de crescimento de igreja. É isso que a gente está ouvindo hoje. Se você começar a ver os pensamentos que a gente tem, você vai ver o seguinte: as pessoas querem pregar para multidões. Pregar para uma pessoa só, eu não quero. Exemplo do que eu vivi: eu fiz o meu seminário há 5 anos atrás. Eu sou novo, mas eu desde cedo já estava, nos 18, eu já estava engajado no seminário. E aí eu terminei o seminário e fui pastorear uma igreja no interior. E aí, pastoreando jovens numa igreja no interior,
uma vez fomos fazer um congresso de jovens. Vamos ligar. E ligamos para determinada pessoa, que nós vamos manter a ética, não vamos falar o nome de um desses cantores nossos. E a gente falava assim, oi, tudo bem? Nós queremos fazer um congresso. Tal. Você nunca fala com a figura, né? Você sempre fala com o terceiro. E aí eu estava falando com o terceiro. E eu queria fazer um seminário, eu queria trazer esse cantor fulano para ministrar no nosso congresso. A primeira pergunta que ele me fez foi, quantas pessoas vão ter? Eu falei assim, então, meu irmão, não tem como saber ainda, né? Assim, é um congresso, vai ser aberto, a igreja vai custear, eu não tenho como saber. Aí ele falou assim, mas qual é o tamanho, quantas cadeiras tem na igreja? Eu falei, olha, tem umas 150 cadeiras, 100 cadeiras. Era uma igreja pequena, de interior. Eu lembro que a resposta que eu recebi foi assim, meu irmão, me perdoe, mas não compensa para o nosso irmão e sair daqui para ir ministrar para 100 pessoas somente. Falei assim, eu não ouvi isso não. Falei, irmão, glória a Deus que ele não vai poder vir. Deus abençoe. Desliguei o telefone e falei, livramento. 100 pessoas não era bom o suficiente. Ele não valeria a pena ele sair de São Paulo, do lugar onde ele estava, para vir ao Rio de Janeiro e ministrar para 100 pessoas. Não compensava. E a pessoa no telefone, que era uma irmã, queria me convencer, você entende? É uma metodologia, é um sistema que para 100 pessoas só, não compensa. A gente só faz eventos para mais de 500 pessoas para cima, 600, 1000. As pessoas não querem mais parar por 100. O que dirá parar por 1? Hoje em dia, o que vale é se a gente está pregando para 200, 300, 1000. Pregar para uma igreja dessa assim, não, eu não quero. Hoje tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pessoas, não. Eu estou falando alguma mentira? Vocês têm visto esse evangelho também? Ou será que eu estou no outro planeta? Vocês têm visto um evangelho que ninguém para mais por 1. Os pensamentos atuais são esses. Vale o crescimento, a quantidade. O que vale é ter muito. E nas nossas igrejas nós temos interpretado mal as escrituras. Porque a gente ainda usa um texto assim, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós ministramos esse versículo, usamos esse versículo de maneira errada, irmãos. O que esse texto quer trabalhar é a fidelidade no pouco. Não é o resultado da fidelidade no pouco. Aquilo é consequência da sua fidelidade no pouco. Só que nós falamos assim, não, gente, vamos ser fiel aqui no pouco, porque um dia nós vamos ter muito. Nós estamos gerando a nossa expectativa em cima do muito, e não em ser fiel. Conseguimos, irmãos, ser fiéis no pouco. Nós estamos usando a Bíblia para essa metodologia de quantitativo, de forma errada. Vamos lá para frases que a gente tem usado, e talvez você tenha usado e eu tenha usado frases do tipo, eu não posso perder tempo com uma pessoa só, né? Não dá para ficar perdendo tempo com fulano. A gente usa frases assim, frases como, não adianta fazer algo para dar meia dúzia de gato pingado. Expressões que a gente usa. Não, nós vamos fazer isso tudo para dar meia dúzia de gato pingado? Pô, Neto, você vai me tirar lá do Borel, lá do meio, para falar para meia dúzia de gato pingado. A gente ainda usa essa expressão. São expressões que estão presentes no nosso dia. Outra que a gente usa, vamos otimizar. Porque mais vale dois coelhos, matar 2 coelhos numa cajadada só. Porque esse negócio de matar um só não está dando certo, não. Volume, quantidade, amplo alcance. É isso que a gente tem vivido. Vamos pensar nas atitudes que muitas das vezes nós tomamos. Na igreja, apareceu 2 pessoas só para o culto. Hoje nós não vamos ter culto não, tá, irmão? Mas a palavra de Deus me diz que quando tiverem 2 reunidos no meu nome, eu estaria ali. Por que vocês não vão cultuar? Porque veio 2. Mas isso não acontece nas igrejas do Rio de Janeiro, é só lá em Friburgo, só lá na cidade, lá que a gente tem esse problema. Aqui não acontece isso. Não é, irmã? A irmã está balançando, a minha irmã está junto, fechamento comigo. Se vem 2, a gente não cultua. Não vamos fazer culto não. Porque só veio 2, irmão. Não pode. Vamos pensar em outra situação que a gente está vivendo? Na nossa casa. Um grupo de jovens ia almoçar na nossa casa. Muita gente.
mas só 4 vieram. Se fosse muita gente, a gente botava prato, a gente botava talher, mas só vieram 4. Como no sofá mesmo, né? Melhor a gente nem fazer comida. Liga lá, pede um negócio lá para a gente comer. Nós estamos muito ligados. Irmãos, eu não estou falando isso para mostrar o que Deus tem me revelado. Eu estou te falando isso porque eu tenho sido confrontado com essas palavras. Eu sou vulnerável a agir dessa maneira. Talvez você que está me olhando com essa cara, talvez seja vulnerável a agir dessa maneira. Só que o que o texto estava nos apontando é que Jesus estava falando assim, olha, se tiver 100 e perder uma, não é perder 10 não, 1% para tudo. Estabiliza o rebanho, deixa ele lá. E aí, o interessante da palavra é que ele não fala num lugar seguro. Não, deixa o rebanho, não me interessa onde vai. E volta por causa de um. Se nós não aprendermos a parar por um, minha irmã, nós não vamos ter essa igreja cheia de pessoas. Isso também não é uma profetada, isso é uma lógica. Se nós não aprendermos a parar por um e trazer de um em um aqui para dentro, nós não vamos ter essa igreja cheia de pessoas. Nós não vamos povoar o céu com técnicas de pescaria em massa. Talvez tenha alguém que tenha muita mais autoridade que é o Neto para falar sobre isso, ele está dentro da comunidade, mas conversa com ele. Talvez os cultos que se façam ao ar livre, você vai coletar 1, 2, mas o que tem frutificado é o pessoal, é o tete a tete, é o sentar com o cara, não é, Neto? Trazer o cara para perto, se relacionar, é 1 a 1, gente. Não mudou isso. Jesus não colocou um anúncio nos postos, quem quiser ser meu discípulo, venha para a coletiva. Não, ele passava, via a pessoa, via a individualidade da pessoa. Você quer mais exemplo? Ele está passando num lugar cheio de multidão, de repente tem, me perdoe o uso da palavra, mas um doido no alto de uma árvore. Ele está cercado de gente. Ele para tudo e vai falar com doidos. Zaqueu, o que você está fazendo aí, meu filho? Desce, porque eu quero me relacionar com você. Eu quero a sua vida. O cego de Jericó para por um. A mulher do fluxo de sangue. Ele está cercado por multidões, que o texto nos diz. Está cercado, muita gente. De repente, uma mulher toca nele. Ele vira para o discípulo e fala assim, fulano, alguém me tocou. O discípulo vira para ele e fala assim, deixa eu contextualizar para os dias de hoje. Você está de brincadeira, né, mestre? Alguém te tocou? Óbvio. Deve ter 1 milhão de pessoas em volta de você. Aí ele falou assim, 1 milhão, você vê 1 milhão. Eu vejo alguém que me tocou. E aí quando ele procura, a mulher se apresenta. E ele para toda a caminhada com aquela multidão por causa de uma pessoa. Por que que o nosso mestre, o motivo pelo qual nós nos reunimos nessa noite aqui, para por um e nós queremos pregar para muitos? Tem alguma coisa errada. Se você não aprender, se eu não aprender a parar por uma pessoa, nós não vamos parar por multidões. Não vamos. Nós vamos enganar, iludir, entreter, mas parar nós não vamos. Quem são as pessoas que Deus tem te dado na tua mão, meu irmão, para ter cuidar? Pensa aí. Gasta um tempo aí, pensa aí. Vai, vou te dar um tempo, não vou parar de falar, para você pensar quem são as pessoas que Deus tem colocado na tua mão. Pensou? Quem são as pessoas que têm convivido com você? Será que você tem parado? Gente, a nossa geração é uma geração que não para nada. É uma geração que nos estimula a correr o tempo todo. É uma geração que vai falar para mim assim, compra pela internet que é mais rápido, faz isso aqui, liga, passa o zap. Nós temos sido estimulados a viver numa correria onde eu não consigo mais parar para ouvir a tua história, minha irmã. Durante a Copa do Mundo, a gente teve parte do tempo aqui,
e parte em Curitiba, trabalhando junto com a Jocum aqui em algumas mobilizações, e fomos para Curitiba também fazer impacto. Eu lembro que a gente foi fazer um projeto que já é conhecido aqui, da Bíblia em Cada Casa, em Curitiba, e passava por uma rua, e aí, batendo de porta em porta, de repente chamamos uma mulher: ô, dona de casa, tem um presente para você. Aí a pessoa vem, né? Porque quem entrega presente na casa da gente? Ninguém, né? Falou: tem alguma coisa errada, vai me cobrar alguma coisa. Ó, de graça. Aí a pessoa veio. A gente entregou o presente. Aí ela falou assim: mas isso aqui é de graça? Eu falei: é. Aí ela: mas o que você quer? Eu falei: nada, eu só estava passando por essa rua, estava eu e mais 3 meninas. E a gente sentiu o desejo no coração de bater na tua porta para te entregar. Ela: entra então. Vem aqui dentro. Mas com a cara fechada. Eu falei: ixi, deu ruim. Entramos nós 4. Quando chegamos lá dentro, ela abriu o presente, viu assim que era uma Bíblia. Aí ela começou a chorar. Eu sempre falo isso para os meninos já estão enjoados de ouvir essa história, mas foi algo que me marcou. Ela chorou uns 10 a 15 minutos, sem parar, e sem deixar a gente tentar entender por que ela estava chorando. Não dava para entender, 15 minutos, e a gente assim, alguém abraçou ela, mas não dava para ouvir. O nome dela era Bia, eu lembro até hoje. Isso foi no ano passado. E aí depois de uns 10, 15 minutos ela parou de chorar. E aí quando ela parou de chorar, a gente perguntou: você está bem? O que está passando com a sua vida? E aí ela começou a contar o histórico. Aí ela abriu uma porta assim, empurrou a porta assim, e aí tinha uma corda pendurada assim. E aí ela falou assim pra gente: eu estava preparando para me matar. Não sei quantos meses atrás, meu marido saiu de casa. Me abandonou, está com outra mulher. Os meus 2 filhos que foram criados na igreja hoje estão envolvidos no tráfico. E agora, há uma semana, eu perdi a minha irmã, que estava morando comigo, de leucemia. Não tem sentido mais para a minha vida, eu ia me matar. Foi Deus que mandou vocês entrarem aqui. E nós entramos naquele lugar, ficamos com a Bia, não entregamos praticamente mais quase nenhuma Bíblia. Por quê? Porque era necessário que a gente passasse naquele lugar, entrasse naquele lugar e ouvisse a história dela. Nós não temos tido tempo, porque o mundo está exigindo que a gente corra o tempo todo. Nós não temos tempo para parar por um. Mas o nosso mestre nos ensina que mesmo em meio a multidões, ele parava por um. Por que que eu e você não vamos parar por um? Enquanto nós não paramos para ouvir as pessoas e falar com um e tratar com ela com o mesmo amor, como se eu estivesse pregando para 200.000 pessoas, com a mesma paixão e a mesma entrega, enquanto nós não aprendermos a fazer isso, pessoas continuam a se suicidar, pessoas continuam na vida dela vazia. Pais que não param para ouvir seus filhos, que não param para se relacionar. O que Deus colocou no meu coração de compartilhar com os meus irmãos nessa noite é: para! Quer sair daqui com alguma palavra na cabeça? É para! Pisa no freio. Mas calma aí, Mateus, mas você está falando de evangelizar, que nós vamos ver essa igreja cheia, e você está mandando eu parar no freio. Sim, porque no dia que você parar por um, amanhã já tem 2 aqui dentro com você. E aí aquele que vai aprender a parar por um, já vai ter 4 aqui dentro com você. E é esporádica a coisa. Mas enquanto nós não pararmos por um, nós não vamos povoar o reino dos céus. Nós precisamos parar por um, irmãos. Quem é a pessoa? Eu vou te perguntar novamente: quem é a pessoa que está na tua mão hoje, para você parar e investir tempo nela? Investir o que você conhece de Bíblia nela. Investir o seu ouvido nela, que é o mais difícil, como eu estou falando para os irmãos. Ninguém gosta de ouvir mais ninguém. Palavras que demoram mais do que 40 minutos incomodam quem está sentado. Me incomoda. Porque nós não aprendemos mais a ouvir.
Talvez as irmãs aqui de mais experiência, para não dizer idade, né? Experiência, né? Podem lembrar de como funcionavam as coisas, que sentava lá com o pai, com o vô, para ouvir as histórias da família e como é que funcionava. E olha os valores sendo guardados. A nossa geração não para ouvir. A nossa geração não para por ninguém. Fim de semana a gente estava ministrando numa igreja chamada Fogo para as Nações, em Ipatinga. E eu dei um seminário que a gente tem rodado o Brasil com ele, chamado Vocação. E aí eu falava para um grupo de pessoas, e aí de repente um irmão chega para mim no final, e tinha um cafezão gostoso, assim, terminava, tinha uma pausa, né? E eu morto de fome. Só que quando você está ministrando, geralmente as pessoas, quando terminam os seminários, que as pessoas querem te fazer perguntas e estão nas crises dela, vieram, e aí eu comecei a conversar, e cheguei no final da noite e falei, nossa, eu estou com muita fome. Mas o povo, poxa, você não comeu? Eu falei, não, porque eu fiquei conversando. Aí o outro falou assim, mas rapaz... Aí o pastor, como é que é o nome? Emerson, né? O grandão lá. Ele virou para mim e falou assim, cara, isso é tão difícil. É uma igreja grande, a igreja que a gente estava ministrando, uma igreja de 1000 membros, em Ipatinga. Eu acho que a maior igreja de Ipatinga hoje é aquela igreja. E ele estava falando, gente, tem gente que vem pregar aqui, Mateus, que termina, ele tem uma porta de saída no templo, para ele sair e não se relacionar com as pessoas, porque... O cara entra por essa, vamos supor que essa porta aqui fosse um lugar fechado. Eu entro por aqui, venho aqui, falo, irmão, vocês precisam aprender a parar por um, em nome de Jesus, amém? Você recebeu, tal, vem, orou, terminou a oração, eu saio por aqui, nem por aquela porta eu saio, para não ter que parar no povão. As pessoas não aprendem a parar por um, os nossos pregadores não têm parado mais para ouvir as pessoas. Marcar gabinete, às vezes, eu nem sei, olha eu falando, né? Aqui eu sei que não vai ser assim, né, pastor? Não é assim. Mas marcar gabinete, às vezes, em igrejas grandes, é um parto. É mais fácil nascer uma criança do que você conseguir falar com o teu pastor. Talvez essa seja a minha objeção por igrejas grandes. Eu continuo sendo a favor das pequenas comunidades, onde eu sei o nome de todo mundo, onde eu sei que aquela irmã cozinha bem, então eu vou na casa dela pedir ela para cozinhar, e a gente vive o partir do pão. Não que igrejas grandes sejam problemáticas, mas a gente há de admitir, não sei se pastor vão concordar comigo, que é complicado, igrejas muito grandes, né? Porque você não consegue parar, você não tem tempo para falar com o teu pastor, você não tem tempo para se relacionar. Irmãos, o que eu quero encorajar vocês nessa noite é a pararem por um. Pisa no freio. Quem é a pessoa que Deus tem colocado na tua mão? Invista na vida dessa pessoa. Gaste tempo na vida dessa pessoa. Gaste dinheiro com essa pessoa, por que não? Gaste os seus joelhos com essa pessoa. Gaste os seus ouvidos com essa pessoa. Dê tempo para as pessoas. Fale com elas, invista nelas. Sabe por que a gente deve fazer isso? Por um simples motivo. Alguém fez isso com a gente. Alguém um dia rodeado de multidões, parou tudo e falou assim, não, eu vou lá morrer pela minha irmã. Eu não posso ver ela para o inferno. Jesus Cristo tem parado todos os dias de manhã, para estar do lado da tua cama, te ajudando a levantar da cama. Cristo tem sustentado a tua mão e falado, pastor, continua, eu estou com você. Qual é a sua aflição? Conta para mim. Ele para me ouvir. Você tem experiência de ouvir a voz de Deus? De parar com Deus? Então você sabe o que é isso. Pare por pessoas. Quem não sabe parar por um, não vai saber parar por multidões. Amém? Eu queria terminar esse tempo orando com você, orando por você. No seu lugar, do jeito que você está sentado, eu só queria que você pensasse aí. Quem são as pessoas que Deus tem colocado no teu coração para trabalhar? Se você quiser fechar os teus olhos para que você não perca a concentração, fique à vontade. Mas isso não é nada místico. É simplesmente para que você não perca a concentração de pensar nessa pessoa agora.
Enquanto você está pensando nessa pessoa, eu te encorajo a já gastar um tempo agora de orar e interceder por essa pessoa. Eu não sei onde essa pessoa se encontra, eu não sei quem é essa pessoa, mas você sabe quem são as pessoas que Deus tem colocado no teu coração. Quem é a ovelha que se perdeu? Quem é a ovelha que precisa ouvir do amor e sentir o amor novamente através da tua vida? Quem é a pessoa que talvez você tenha desanimado dela, desistido? Não, fulano não dá. Imagina, querido, se você ouvisse a mesma coisa do que você tem falado das pessoas, da boca de Deus. A Rosa não dá, a Maria não dá. Eu não vou perder tempo indo lá falar com o Rafael. Eu não quero parar, tem muita coisa para eu fazer. Imagina Deus falando isso, mas Ele não tem feito isso. Glórias a Deus por isso, que Ele tem nos alcançado de maneira individual. Eu nessa noite, enquanto ministro para vocês, vejo um monte de gente sentada. Nessa noite eu vejo um monte de pessoas, mas Ele não, e isso é lindo demais. Ele vem aqui e contempla o teu coração, o teu pedido, o teu sofrimento, a tua vida, na individualidade do teu ser. Ele não vê você numa multidão, Ele vê você como indivíduo. Mas Ele tem te convidado a parar por pessoas. E se Jesus trouxe alguém na tua mente durante esse tempo de compartilhar da palavra, que é alguém que você deve investir, talvez seja alguém que você deve investir no ministério. Eu vou confiar nessa pessoa, eu vou acreditar nessa pessoa, eu vou gastar tempo com essa pessoa, eu vou passar o que eu sei para ela. Ou talvez seja uma pessoa que ainda não é cristã e que Deus está falando assim: vai lá para a casa dessa pessoa, se relaciona com ela, chama ela para tua casa, chama ela para comer com você, gasta tempo com ela, ouve os problemas dela. Eu quero te encorajar a não só ser comovido por essa palavra, mas movido por essa palavra. O que você vai fazer quando você sair daqui? Um dos maiores problemas que nós temos vivido nas nossas igrejas é que nós ouvimos palavras confrontadoras, mas saímos dali para fora e não praticamos aquilo que nós ouvimos. Se Deus trouxe alguém na tua mente, pensa aí agora, enquanto você está com os olhos fechados, raciocinando: o que eu vou fazer? Eu vou ligar para essa pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou lá na casa dela, amanhã eu vou parar e vou ouvir ela. Deus tem feito isso conosco, queridos, parado todos os dias para nos ouvir, e Ele nos encoraja nessa noite a parar também. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor um dia parou por mim. Obrigado porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou na verdade, Jesus. E o Senhor para todos os dias por mim. Obrigado pelo teu amor que não me enxerga no meio de uma multidão, mas me enxerga com os meus defeitos, com as minhas dores, com as minhas debilidades, e ainda assim acredita em mim. Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor tem nos consolado para que a gente console, o Senhor tem nos amado para que a gente ame. Por isso gera nessa noite, Pai, no coração de cada irmão que está aqui, Pai, essa mensagem, Jesus, e essa verdade, Pai. Que isso saia da nossa teoria gospel, mas que venha entrar nas nossas ações, Pai. Pai, que toda a presença que nós sentimos do Senhor durante o louvor, que toda a mensagem que nós ouvimos do Senhor em todos os momentos, seja na introdução, quando a nossa irmã leu a tua palavra, ou agora, Jesus, quando nós compartilhamos e aprendemos um pouco de como o Senhor agia, possa fluir nos nossos dias lá fora, Jesus. Pai, que essa igreja seja uma igreja conhecida como aquela que para por um, como aquela, Deus, que os irmãos não estão na correria, mas que param para ouvir o mendigo, que param para ouvir a história do rapaz que está no ônibus, que param para investir no familiar que ninguém quer mais ouvir porque é chato, e
que essas pessoas que têm sido tão impossíveis, Pai, de um dia a gente ver aqui dentro, como a minha irmã orou, Pai, que a gente veja elas aqui dentro, Jesus. Mas muito mais do que vê-las aqui dentro, Pai, que a gente veja e encontre com elas na eternidade, Jesus. Que a gente veja os nossos parentes salvos, que a gente veja a nossa cidade salva, Pai. Mas nessa noite nós entendemos aquilo que o Senhor tem nos dado como ferramenta para agir, parando por um. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor parou, e o Senhor tem tanta coisa para resolver, e veio aqui nesse lugar nos visitar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor parou e veio, ó Deus, mover nessa noite aqui. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra, Jesus. Pai, que a gente saia daqui disposto a servir, disposto a ouvir, disposto a amar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero deixar o meu coração para vocês. Eu queria muito poder compartilhar o meu coração com vocês, sabe assim? Do quanto essa palavra é funda para mim. Por favor, pare por um. Por favor, pare por um. Pare por uma pessoa. Pare por alguém. Invista em alguém. Da mesma maneira com que Deus tem feito isso por você. Amém? Obrigado, pastor.